Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Evandro Moretti e hoje com mais um tema da fé cristã coerente, do evangelho fora da caixinha religiosa. Antes de falar o tema de hoje, eu peço que você deixe o seu like. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva e não se esqueça da curtida, porque é assim que o algoritmo do YouTube entende que você está gostando deste conteúdo. Eu quero agradecer também a repercussão do meu último vídeo, onde provei nas escrituras que o inferno não é como os religiosos pintam, aquele lugar de tortura eterna, tá? Provei com textos bíblicos, embora algumas pessoas discordaram e até foram deselegantes, algumas pessoas, dizendo que eu estava sendo fraco em meu argumento e usaram até xingamentos, tá? Você é livre para discordar de mim, mas procure ser educado. E entre os que discordaram, existem também aqueles que foram educados, pessoas que sabem discordar, tá? E você é bem-vindo ao canal. Alguns deles me falaram sobre a passagem do rico e do Lázaro. E me disseram, olha, se o inferno não é de tortura eterna, como explicar então a parábola ou a passagem do rico e do Lázaro? E o tema de hoje é exatamente sobre essa passagem. O rico e o Lázaro dá base para o inferno de tortura eterna, ou ele é só uma parábola em que Jesus quis ensinar alguma moral espiritual, tá? Então nós vamos mostrar isso na Bíblia. Olha só, deixa eu colocar meu óculos aqui. Para esclarecer a passagem do rico e do Lázaro, é importante que você entenda três coisas. Primeiro, inferno não existia, tá? Essa palavra inferno não existia nos textos originais. Foi inserida na tradução Vulgata Latina, que é a tradução do grego para o latim, por um homem chamado Jerônimo, a pedido de um papa, tá? Ele que fez essa tradução e ele inseriu a palavra infernos, tá? É uma palavra latina que significa profundezas, lugares inferiores, porque antes não existia essa palavra. Só existia Sheol e depois Hades, tá? Sheol no hebraico e depois na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, inseriram a palavra Hades. Então a primeira coisa que você precisa entender. E se você acha que os meus argumentos são fracos, por que você então não estuda sobre o que alguns teólogos reformados sinceros acham sobre o tema? Eu posso citar um deles para você aqui, como Herman Bavinck, tá? Herman Bavinck, ele citou, tá, no seu livro. Até vou mostrar aqui para você aqui, ó, caso alguém queira ler e tirar suas conclusões. Bavinck, ele no seu livro Dogmática Reformada, um livro da cultura cristã de 190 páginas, tá? Ele disse que o conceito de inferno com tortura eterna não tem fundamento. Mas os religiosos acham fundamento. Fazer o quê, né? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A palavra inferno não existe nos originais. Segunda coisa, nem na mente de Deus passou, nem pela cabeça de Deus passou algum dia a ideia de torturar e queimar pessoas. Vamos ao texto. Jeremias capítulo 7, versículo 30 e 31. Olha o que diz. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que eu nunca ordenei e nem nunca me veio à mente. Não passou pela ideia e nem pela cabeça e nem pela mente de Deus torturar alguém com fogo, mas pela mente dos religiosos isso passou e de forma que eles até ensinam isso. Para quem não sabe, esse contexto de inferno com tortura eterna tem elementos até do teatro. Estude a Divina Comédia de Dante, estude sobre o inferno de Dante, pinturas que retratam um inferno de tortura e que pregadores tanto do catolicismo como do protestantismo pegaram emprestado aquelas ilustrações e soltam isso em seus sermões. Pura maldade, para provocar nas pessoas
medo e culpa, mas nunca passou nem pela mente de Deus algo assim, tá? Outra coisa, terceiro ponto que você precisa entender. A passagem do rico e do Lázaro não dá base para um inferno de tortura. Vamos ao texto. Essa passagem está lá em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, você vai ler a história do rico e do Lázaro. Essa história diz que havia um homem rico, e esse homem rico morreu, havia um mendigo, esse mendigo também morreu. Os dois se viram, tá? Após a morte, isso em um lugar que Jesus chama de Hades, e um conversou, tá, com o outro, um avistou o outro. No caso, o rico conversou com Abraão, que estava próximo a Lázaro, né? E pediu para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e desse a ele, com coisa que aquilo ia resolver o problema naquele tormento que ele estava vivenciando, tá? Vamos colocar aqui, ó, versículo 23, tá? Lucas 16, versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então vocês conhecem o restante da história. Abraão negou, disse que não era possível e tudo mais. E muita gente, alegando que essa história é verdadeira e é uma prova de um inferno de tortura, comentaram no meu vídeo anterior, dizendo que eu estava ensinando mentiras às pessoas, porque eles acreditam que essa passagem seja literal. Vamos lá, se você acredita que essa passagem é literal, então você precisa ser honesto. Ao ler a Bíblia, você precisa ser honesto consigo mesmo e com o texto. Duas perguntas devem ser feitas ao ler a passagem do rico e do Lázaro. Para quem Jesus estava falando e por que Jesus estava falando? E você encontra essa resposta no texto? Encontra. Encontra no versículo 14 de Lucas 16. Olha só, é só você voltar um pouco. No versículo 14 está escrito assim, ó: Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, zombavam de Jesus. Então, para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando para os fariseus. E por quê? Porque eles eram gananciosos. Jesus estava cuidando do problema da ganância humana, e os fariseus tinham muito isso. Eles acreditavam que os ricos tinham o favor divino, enquanto os pobres não tinham. Jesus está quebrando este conceito, tá? Então, faça essas duas perguntas. Ao fazer essas duas perguntas, você já vai obter a resposta, tá? 3 pontos a serem considerados também na passagem do rico e do Lázaro. Ponto A: se esta passagem for literal, então a parábola anterior também é. E qual é a parábola anterior? A parábola do administrador infiel. Um homem que devia para o seu senhor, então ele sai falando para os devedores que deviam uma importância maior, que pagassem uma quantia menor, tá? Então ele fez uma maracutaia, e no versículo, olha só, 8, tudo está em Lucas 16. No versículo 8, e louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Será que aqui Jesus estava aprovando a desonestidade? Porque aqui a história é de um homem que comete um ato de desonestidade com o seu senhor. Ele faz uma maracutaia ali, uma malandragem, tá? Será que Jesus está aprovando isso? De forma alguma, gente. É uma parábola que Jesus está ensinando que essa vida é passageira e que devemos, com os nossos talentos efêmeros, aqueles que acabam-se aqui, ter uma vida justa, tá? E ter relacionamentos saudáveis.
a fim de que nós não passemos para outra vida tendo em uma consciência o peso de termos maltratado alguém. O texto está falando sobre isso. Então a gente precisa entender que a Bíblia, muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, vai falar com as pessoas por meio de parábolas, de lendas, de onde se extrai uma lição de moral importante para a vida espiritual, tá? E o ponto C que precisa ser considerado: se a passagem do rico e do Lázaro for literal, então as pessoas, elas têm corpo, mesmo depois da morte. Jesus, uma vez falando com os saduceus, disse que seríamos como os anjos. Mas aqui o que vemos é alguém que tem olhos, porque ele levanta os seus olhos e pede para Lázaro colocar um pouco de água no dedo. Corpo, mesmo depois da morte. Ué, mas o corpo não fica aqui quando é sepultado? Fica. Então você tem que dizer que o corpo vai junto quando a pessoa morre. E você sabe que não, e isso é incoerente. Esse é o ponto que, com certeza, se você for honesto, você vai dizer que é verdadeiro, tá? E o outro ponto que você precisa ver é que, nessa passagem, o céu e o inferno, ou o Hades e o paraíso, estão perto um do outro. Porque um consegue enxergar o outro. E não me venha com passagens dizendo que isso foi até a ressurreição de Jesus, porque todos os textos que se referem à espiritualidade após a ressurreição de Jesus não defende a tortura eterna. Então esse texto também não defende. Então quer dizer que o inferno e o paraíso, eles estão próximos, de forma que os que são de Deus conseguem enxergar os que não são de Deus e conseguem ver toda aquela tortura, e o Deus de amor aprovando tudo e deixando com que as pessoas enxerguem o seu irmão, que não era da igreja, sofrendo. É isso que vocês querem pensar? É isso que vocês querem defender? Olha, eu não consigo defender algo assim, porque em toda a Bíblia, principalmente na Nova Aliança, os ensinos de Cristo não nos mostram crueldade nem injustiça no Senhor. Mas você é livre para pensar como quiser, tá? É uma parábola, tá? É uma parábola. E o que essa parábola nos ensina? Essa parábola nos ensina que riqueza não compra salvação. Olha só, Lucas 16:13. Olha o que o texto diz. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está corrigindo um grave problema humano, e ali tinha uma galera que tinha isso e se apegava demais às riquezas, que eram os fariseus. Ele está mostrando que riqueza, bens materiais, não compram a salvação. E há um problema muito grave hoje na igreja atual, que é a tal da teologia da prosperidade, em que fazem exatamente o mesmo que os fariseus faziam. E nas entrelinhas ensinando que um pobre não tem o favor divino, enquanto o rico está de vento em popa em sua vida, com todas as bênçãos, ou seja, a bênção plena de Deus em sua vida. Só que a teologia da prosperidade não encontra base em textos como esse que eu acabei de ler. Você não precisa temer ficar rico, e você pode sim melhorar o seu patrimônio, você pode sim ser uma pessoa dos negócios, desde que você não deixe isso mudar você para pior e tornar você uma pessoa avarenta. Deus não é contra as pessoas ricas. Deus é contra pessoas que se tornam avarentas. O Evangelho é contra pessoas que se tornam avarentas. Tá? Lucas 12:15, vamos lá. Diz assim: E disse ao povo:
Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. O contexto do Evangelho mostra Jesus ensinando as pessoas a não se apegarem às riquezas de tal modo que piore como pessoa. O problema não é você se tornar rico, o problema é a riqueza ser o seu senhor. Se você for um bom administrador dos seus bens, e isso não piore você, muito pelo contrário, isso te melhore, não há problema nenhum. Mas, se a riqueza se tornar o seu Deus, aí você está com um grave problema. E era isso que Jesus estava ensinando. Porque os fariseus e outras pessoas que de repente estavam ali ouvindo Jesus, tinham no coração que a riqueza era o ponto central da existência humana. E não é. Tá? Então é isso. Eu agradeço você por sua atenção. Mostramos aqui que a passagem do rico e do Lázaro, ela é uma parábola e não uma história real. E não dá base para o inferno de tortura. Mas se você quer aprender mais, eu vou manter o link aqui. Você que quer receber o estudo completo dos textos que a Bíblia diz que o inferno, na verdade, é a morte, é deixar de existir. Entre em contato conosco, vai ser um prazer atender você. E se você quiser aprender ainda mais, faça o curso de desintoxicação religiosa, você não vai se arrepender. Um grande abraço.